Olá, hoje o Café com Angelina está muito especial. Eu estou com um dos grandes artistas plásticos. Ele, além de tudo, ele tira o som do barro. É um artista que, na minha opinião, ele é completo, porque ele mexe com todas as artes. Ele mexe com a arte visual e com a arte do som. Eu estou recebendo hoje no Café com Angelina, eu tenho a grande honra de trazer para você um bate-papo com Carlinhos Melo. Salve, boa tarde, boa noite, bom dia. Isso. Aos ouvintes deste programa, a minha amiga Angelina, ao meu amigo Sávio. Carlinhos, eu quero que você se apresente para a gente. Bom, eu me chamo Luiz Carlos de Melo, conhecido como Carlinho Melo, e desde muito pequenininho eu descobri as habilidades com barro, né? Comecei minha trajetória em Tracunhaém, ainda muito pequeno, com 10 anos de idade. Nesse período, minha família eram vendedores ambulantes que saíam nos municípios aqui da região da Zona da Mata, vendendo prestação. O pessoal, naquela época, era vender prestação. Então nós saímos, eu muito pequeno, naquela época, criança trabalhando, não era tão chocante, e eu comecei a trabalhar desde criancinha, 10 anos de idade, saía para ajudar minha mãe e meu pai, saía nas feiras, fui locutor de feira, vendendo produtos de feira, bacia, panela, pote, tigela. Então eu fui locutor de feira, né? Muito pequenininho, 10 anos, a vozinha bem fininha, mas já chamava atenção. Só que no processo da minha vida, eu encontrei e descobri Tracunhaém. E foi em Tracunhaém que eu me vislumbrei com tanta coisa interessante, tantas obras, tanto trabalho interessante, principalmente o cenário da arte sacra. Foi quando eu fiquei encantado com tudo aquilo que eu vi, e numa dessas visitas às pessoas de Tracunhaém para vender, eu conheci o mestre Zezinho de Tracunhaém. Hoje é falecido, mas é uma figura muito conhecida no meio da cultura popular e do artesanato em cerâmica e do artesanato das artes sacras. A partir do conhecimento de Zezinho, foi que eu me encantei, ele gostou muito de mim também, e, em resumo, me convidou para passar uma temporada na casa dele, em Tracunhaém. Foi quando eu fui para Tracunhaém, fiquei na casa dele e comecei a trabalhar, fazer umas pecinhas. E ele viu e ele disse: você tem muito talento, menino, para fazer esse trabalho. Invista nisso aí. Aí eu comecei a fazer, fiz a minha primeira cabecinha de um velho, inspirado nele, e essa cabecinha desse velho surgiu as questões da arte sacra. Comecei a fazer arte sacra. Foi um período muito intenso, onde eu produzi muitos trabalhos com São Francisco de Assis, Nossa Senhora, Santa Terezinha, tudo quanto é de santo, principalmente da região aqui, eu produzi. Foi um período onde eu sobrevivi vendendo esses trabalhos. Então aí passou uma temporada e eu comecei a fazer reflexão. Eu sempre fui de estar fazendo reflexões sobre as coisas, né? E eu me perguntava: a arte, para que serve a arte? Qual é o significado da arte? Né? Qual a importância da arte? E essas perguntas me levaram a estudar. Foi quando eu fui para Recife, comecei a estudar, me juntei a um grupo denominado Realistas Urbanos, e nós começamos a fazer uma pesquisa intensa em relação à arte brasileira e à arte nordestina. E a partir daí, desses estudos, nós fizemos leituras, muitas leituras, sobre filosofia da arte, história da arte, sociologia da arte, estética, várias questões ligadas à arte. E esses estudos me levaram a desenvolver uma outra visão do trabalho,
foi quando eu fiz alguns trabalhos que foram classificados como realistas urbanos. É um trabalho onde eu deixo de olhar para o interior e para a zona rural, que o meu trabalho tinha muita interferência da zona rural e da imagem sacra, e passo a olhar para a capital, observando todo o cenário da capital. Então, o grupo, ele se definia com cada um com um tema. O tema era a televisão, o outro tema era os veículos na rua, né? A questão do transporte. E eu fiquei com o tema da mulher, a mulher dentro desse contexto urbano. E aí desenvolvi vários trabalhos em cima desse tema, em relação à mulher, a exploração, o uso da mulher, o uso do corpo da mulher, né? E criei uns trabalhos onde eu trazia uma violência muito forte do centro urbano que se chocava com essa figura do corpo feminino. Então, criou essa tensão. Esse trabalho, a maioria desses trabalhos, por eles serem trabalhos um pouco agressivos, eu não consegui vendê-los. A maior parte deles estão em casa, em uma exposição que eu tenho lá permanente. Então, a partir desse trabalho, desses estudos, o grupo começou a desenvolver exposições, fizemos exposições em várias partes do Brasil, fizemos exposições na Itália, porque eu estudava num local chamado Instituto de Cultura Brasil-Itália, e tinha esse vínculo com a Itália. Então, esse trabalho junto com o Instituto de Cultura Brasil-Itália foi que me levou a ter esse desenvolvimento, vamos dizer assim, mais acadêmico. Então comecei a estudar e comecei a fazer os trabalhos. E durante esse período eu já vinha estudando alguns movimentos artísticos do modernismo. O modernismo me encantou muito, com suas várias correntes, né, artísticas. O dadaísmo, cubismo, simbolismo, expressionismo, impressionismo. Então, esses movimentos me influenciaram muito, principalmente o cubismo. Que o cubismo, ele transforma os objetos de forma generalizada, né, em formas geométricas. Então, isso me influenciou muito. Antes de conhecer o cubismo, eu já fazia algumas obras que já tinham essa semelhança com formas geométricas. Os objetos comuns, como um copo, eu não representava o copo da forma como ele é. Eu representava o copo de uma forma geométrica. Então, esses estudos me levaram a aprofundar meu trabalho. Então, desenvolvi foi um período muito interessante. Eu convivi com crianças na rua, crianças cheirando cola, com essa população de rua. Foi um período que eu convivia muito. Foi um esforço muito grande que eu fazia na época. Eu saía daqui, na época, carona em cima de caminhão, essas coisas não era proibido. Eu ia, passava a noite lá, voltava de madrugada do Recife de carona, pegando carona. Então foi um período muito intenso da minha vida de estudo e de dedicação. E aí, com a apresentação dos realistas urbanos nos locais, fizemos algumas exposições, o grupo criou um impasse, a mídia do estado de Pernambuco veio em cima do grupo, criou-se toda uma dinâmica de discussão e a partir desse momento, aí o grupo, cada um começou a tomar seu destino. Foi quando eu vim embora definitivo para Carpina, comecei a desenvolver uma outra linha de trabalho que eu chamo de tipos populares do Nordeste do Brasil, onde eu pegava essa experiência do interior, da vivência do interior e da zona rural, e da zona da mata, e coloquei junto com essa questão da linguagem do cubismo. Então, foi que eu fiz Tipos Populares do Nordeste do Brasil, foi uma pesquisa de observação desses tipos que circulam no dia a dia da vida da gente. O amolador de tesoura, o vendedor de pirulito, o caboclo de lança, a mulher rendeira. Então, são vários tipos. E nesta coleção eu tenho 68 tipos populares da cultura nordestina. Esses trabalhos me levaram a uma exposição na Suíça, em Genebra, onde eu participei da Feira Internacional do Livro com uma exposição, levei umas maquetes, fiz uma exposição, foi muito interessante perceber a realidade que eu levei daqui e a descoberta que as pessoas faziam lá,
dessa realidade, com esses tipos. E foi quando eu voltei para Carpina, comecei a fazer esses trabalhos e depois comecei a desenvolver um trabalho junto com o som que vem do barro. É aí onde entra o som que vem do barro. Nesse período que eu estava em Tracunha, eu já tinha conhecido Tiago Amorim, Nado, das Ocarinas. Nado é uma figura iluminada, que fazia ele faz ainda hoje, não morreu, faz ainda hoje uns trabalhos com essas pecinhas de cerâmica, que é as ocarinas, são pecinhas sonoras. Então, a partir daí, da influência de Nado e de Tiago Amorim, um grande mestre, uma grande figura na minha vida, como foi Tiago, como foi Abelardo da Hora também, um grande escultor brasileiro pernambucano. Então, sofri todas essas influências. Abandonei um pouco a questão das esculturas e me dediquei a pesquisar o som que vem do barro. E o som que vem do barro, justamente foi essa parte mais em destaque que eu vou mostrar aqui para vocês e fazer algumas demonstrações. Que beleza! Tá vendo que essa entrevista, ela é muito, mas muito mesmo proveitosa. E quanta história linda tem Carlinhos para nos passar, para nos dizer. E, Carlinhos, me fale também o Carlinhos Carnavalesco, que fez o maior bloco de bonecos gigantes do mundo. Outra coisa que a gente tem que falar e mostrar para todos o quanto você é talentoso. A questão dos bonecos é bem interessante. Como eu sou escultor e no passo da sobrevivência, eu tive que fazer várias coisas, não só ficar com uma coisa só para poder sobreviver também. E coisas acessíveis. Foi quando eu comecei a fazer os bonecos. Aí fiz um primeiro boneco, que foi João Paulo, que foi prefeito de Recife na época. Fiz o boneco de João Paulo. Fiz o boneco na primeira eleição de Lula, fiz o boneco de Lula também. Fiz o boneco de Fernando Ferro, deputado federal. E aí comecei a fazer esses bonecos completamente sem pretensões de ser um bonequeiro. E aí isso começou por volta de 1985. Foi quando eu comecei a fazer. E a partir daí, já que eu estava fazendo os bonecos, eu fazia o boneco e depois fazia uma cópia e modificava ele e comecei a fazer. E comecei a montar esse bloco. Ele começou, a princípio, com 3 bonecos, 4 bonecos, depois, no outro ano, 5 bonecos. Aí, no outro ano, que eu tenho um parceiro, um grande amigo meu, meu amigo Anaximandro Salgado, nós nos juntamos, Anax que atualmente está na Europa com o lançamento de um livro, Adelaide, eu desejo muito boa sorte para ele. Então nós nos juntamos e aí surgiu a questão do bloco de bonecos gigantes e fantasias Leão do Norte, que é o nome completo do bloco. Então a ideia do bloco é trazer essas manifestações tradicionais para dar uma oportunidade da criançada também se divertir. A intenção maior foi essa. Então aí se criou o bloco de bonecos gigantes, onde nós temos o bloco, graças a Deus está muito bem, e esse bloco nós decidimos fazer, cada ano criar um personagem, uma homenagem a uma autoridade da cidade. Então, no bloco já tem a galeria dos personagens, que já tem algumas figuras, como Ramos Silva, Kelvis Duran, como Luiz Gonzaga, Manuel Bandeira. Então tem algumas personalidades que já foi criada. Atualmente, o bloco compõe 25 peças, né? E recebi uma notícia maravilhosa, fiquei muito feliz de receber essa notícia e o convite de uma homenagem do bloco Flor dos Tamarindos, que é um bloco onde eu tenho o maior carinho do mundo, porque esse bloco, Angelina e Sávio, ele é um legítimo, um autêntico representante da cultura popular atualmente no nosso município. Então, é um bloco que merece muito respeito, é um bloco vencedor, é um bloco que já obteve
vários prêmios, né? É um bloco que trabalha junto com a comunidade. Isso é muito importante, né? Então eu fiquei muito feliz por essa homenagem que será no próximo ano, 2026. Então a história do bloco, Angelina, passa por aí. Começou com essa história. Foi uma história que hoje eu tenho como Carlinho Melo, fazedor de bonecos gigantes e proprietário do bloco, mas foi uma coisa que aconteceu na trajetória da minha vida, né? Foi bem interessante. Muito interessante. Agora, Carlinhos, eu queria que você me falasse de uma escultura que você fez aqui em Carpina e que eu sempre passava e eu ficava assim, admirada e achava muito, mas muito bacana aquela escultura. E eu disse, nossa, como ele retratou bem o nosso rei do Baião, o Luiz Gonzaga. E eu queria que você me falasse sobre essa escultura, onde é que ela está, porque me fez falta quando eu passei que não a vi mais, que ela ficava ali em frente e parece que era o Palhoção. Isso. Eu acho que nem tinha o Palhoção. Não tinha o Palhoção. Não existia o Palhoção ainda, mas que tinha essa escultura e eu achava ela assim muito, mas muito bacana, muito bonita, por sinal, e me chamava a atenção. Aí eu queria que você falasse para mim sobre essa escultura, os desafios que ela lhe deu para você construir aquela escultura e também você me falasse onde é que ela está. Olha, a escultura em homenagem ao rei do Baião, Luiz Gonzaga, ela me foi encomendada, acho que por volta de 95, ou foi 96, mais ou menos, eu não sei a data exata. E foi me encomendado uma homenagem, veja bem, uma homenagem ao rei do Baião, que seria uma escultura onde pudesse representar o rei do Baião, essa homenagem. No pedido feito pelo prefeito Manuel Batista Ramos, ficou claro, e eu fiz um protótipo da escultura e levei e apresentei na época, Carlos Peru, que era o secretário de Cultura, e ao prefeito. E expliquei a homenagem. Então, você lembra que eu falei para vocês aqui da minha influência do cubismo como movimento artístico nos meus trabalhos? Então, essa linguagem cubista começou a aparecer nas obras desses tipos populares do Nordeste do Brasil. Porque, Angelina, eu não fiz só o Luiz Gonzaga. Eu fiz vários tipos, né? E dentre esses tipos estava essa homenagem ao Luiz Gonzaga, que era o quê? Um sanfoneiro olhando para o céu, inspirado naquela música Olha para o céu, meu amor. Então, a partir dessa inspiração, eu fiz a obra, e a obra ela tem traços completamente geométricos e minimalistas. O que quer dizer? Não tem detalhes. Eu não ponho detalhes no dedo, é só um movimento. O rosto dele olhando para cima, aquela cara meio arredondada, inspirado em Luiz Gonzaga, um chapéu de couro típico, né? Não coloquei o gibão, porque era uma homenagem do sanfoneiro, né? Não coloquei o gibão, então ela tá limpa, uma camisa limpa, uma calça limpa, então tá muito sem detalhe. E aí, essa obra eu fiz, a obra em cimento, 1,80 m, ela foi colocada em praça pública, veio nessa época a Orquestra Sanfônica com o Maestro Camarão, veio nessa época também o secretário de Turismo e Cultura da Fundarp, de Pernambuco, e fizemos a inauguração. Na inauguração, as pessoas, quando foi descerrado o tecido da obra, que abriu, e aí veio a problemática, veio os questionamentos, veio a discussão, que eu achei muito salutar. Imagina um município do interior tá discutindo sobre arte, sobre cultura e sobre arte. E aí isso ganhou o Brasil inteiro. Aí foi para Jô Soares, foi para Boris Casoy, foi para a mídia como um todo, os jornais,
E foi uma divulgação bem interessante, mas também uma agressão muito forte. Porque o fato das pessoas não terem compreendido a proposta, o fato de a prefeitura ter anunciado um busto, veja que é diferente, houve o anúncio de um busto, então isso criou um impasse. Então quando a população, o povo mais simples, chegava lá, eu até fiquei um período à tarde assim, só observando o movimento das pessoas. E uma pessoa, chegou uma senhorinha, começou a circular a escultura. Circulou, aí chegou perto de mim assim, ela não sabia que era eu. Assim, ô menino, onde é que fica a cara de Luiz Gonzaga que eu não estou vendo? E na verdade ela tinha toda a razão, porque a obra não tinha o rosto. E a proposta não foi essa, de fazer o busto, fazer uma homenagem. E aí isso me deu uma curiosidade. E aí começou, né, algumas pessoas, e houve uma discussão na cidade, e foi uma semana toda falando sobre isso. E os jornais, e a televisão, e muitas entrevistas. E nesse meio termo aí, né, algumas agressões eu sofri pelo Diário de Pernambuco, com matérias dizendo que eu tinha que fugir do município porque eu tinha roubado o dinheiro da prefeitura. Deram tiro, atiraram na obra. E aí criou-se, fazendo um resumo aqui, criou-se todo um polêmico. E eu fiquei, nesse período, muito triste, muito abatido, né? Sem entender. Eu digo, meu Deus, eu não cometi nenhum crime para ter uma agressão dessa, né? E algumas pessoas criaram essa agressão. Até o próprio J. Canto foi criar um impasse, que J. Canto criou um impasse da agressão. Foi uma pessoa que provocou a agressão também, porque não concordava. E eu sei que a discussão foi parar na rádio, foi parar na televisão, foi parar em vários locais sobre essa questão. Então aí passou o período, e com um detalhe importante, o prefeito veio a público, disse que a obra era uma homenagem, explicou, o secretário também veio e explicou, mesmo aí começou o problema porque as pessoas não aceitavam, né? E aí criou-se um plebiscito no município. Veja bem o que é que a arte, o poder da arte, né? Criou-se um plebiscito, eu tenho tudo isso registrado com jornais, com tudo em casa, e a discussão para lá, a discussão para cá, para ver se a obra ficava ou se a obra saía. Aí o jornal Folha de São Paulo, um menino chamado Vandeck Santiago, veio aqui, fez uma reportagem, essa reportagem ganhou o mundo, então aí foi para o New York Times um trechozinho da obra, de população cria impasse com a discussão da obra, se fica ou se não fica. Então foi um período muito intenso que eu vivi, né, de uma obra que eu não tive essa pretensão, nem de aparecer, nem de mostrar, nem de nada, que para mim era uma coisa simples, eu estava tentando mostrar ali um processo criativo diferente, né, um processo criativo onde eu buscasse uma autenticidade para o meu trabalho, e resultou nisso aí. Aí o que foi que aconteceu? A eleição passou e o prefeito Joaquim Lapa, diante da sua autoridade ditatorial, não gostou da obra. Eu tive uma conversa com ele, Anaximandro, na época, no bar que era chamado Chopana. Essa conversa teve um impasse, porque ele veio dizer que não gostava de obra moderna, que não sei o quê. Quando foi no outro dia, a obra tinham derrubado a obra, tinham tirado a obra, e eu sem saber. Quando eu soube em cima da hora, eu digo, pessoal, se vocês não quiserem a obra, eu tenho um parque de escultura no meu quintal, bota a obra lá. A obra foi o dinheiro do povo, a obra custou um dinheiro, né? E eu aproveito a obra e não destrói, porque foi muito divulgada, divulgou o município, né? E não teve acordo. Ele, na calada da noite, mandou derrubar a escultura, mandou levar para o lixão na Falub e mandou meter uma marreta na cabeça da escultura. O que é que eu posso dizer de um cidadão desse? Esse cidadão é um cidadão que tem comprometimento com a cultura popular e com a arte? Faça as suas observações. Então, foi isso que aconteceu. Entendeu, Angelina? Então, até hoje, eu não sei que fim levou a escultura, que depois eu tenho o registro da escultura no lixo, a fotografia que eu fui lá, com a cabeça degolada, e a escultura foi parar no lixo e depois desapareceu.
E ele nem aí, da sua arrogância, nunca falou comigo, nunca me procurou para me pedir desculpa, nada. Então é muito triste ver que os gestores do município, sabe, têm essa antipatia com a cultura. Então foi isso que aconteceu, a história da escultura. Que lamentável, eu estou aqui sem ter nem palavras para descrever, porque eu vi muita arte nela e eu achei muito, mas muito linda, e eu senti muita falta dela na praça. E eu acho que ela se enquadrava ao abstracionismo. Justamente porque ela tinha os traços geométricos, e isso. como ela não tinha detalhe, ela parecia algo abstrato. É o abstracionismo, assim. E outra coisa, ela chamava a gente a uma reflexão. Eu acho que é lamentável quanto a opinião alheia, ela causa danos, né? Quando a pessoa não entende de algo, mas gosta de dar sua opinião para encobrir a obra, sabe? Então é lamentável. Essa situação pode acontecer com o próprio Sávio, pode acontecer com você, dependendo da obra, como você fizer um livro, as pessoas vão olhar e, essa menina aqui tá meio... Depende de se você tem essa pretensão, tem uma pretensão, eu vou fazer um livro que cria uma discussão, que cria né? Então, corre esse risco. Então, as pessoas que fazem arte, principalmente hoje, que a gente está vivendo um momento de exceção muito forte no país, né? Depois do surgimento aí de grupos políticos que alinham com o fascismo e o nazismo, é muito sério o que a gente está vivendo hoje. Imagina, naquela época, os reacionários já se manifestavam. Imagine hoje, né? Então, quem trabalha com arte precisa ter muita atenção para saber como mostrar e como mostrar para a população o seu trabalho, né? Porque para jogar as pedras, são muitos para jogar em pedra. Agora, ajudar a levantar algo, a fazer algo para a posteridade, para os que aqui vão vir. Então, são poucos. E os que fazem, aí é taxado como louco, como isso, como aquilo. Mas aí a gente releva e dá a volta por cima e continua o nosso trabalho. Eu tenho feito uma observação que esses políticos, parodiando aquele poeta gaúcho, eu esqueci o nome dele agora, que é bem conhecido ele, que ele diz o seguinte, eu parodiando ele, eu digo, os gestores, os prefeitos passarão, nós artistas passariam. Entendeu? Nós passaríamos, nós vamos continuar existindo sempre. Ou seja, eles passarão, porque estão só ali, mas ele não está preso a nada, ele tem a liberdade. Então, ele passarinho, ou seja, ele tem a liberdade, ele tem asas alargadas para alçar o voo dele. É isso aí. Obrigado pela... Mas sim, e vamos lá. Eu queria que você também... Você pretende se lançar no mundo literário para escrever um livro, assim... Esse mundo literário é um mundo que eu acho assim, extremamente difícil para mim, né? É um mundo meio complicado, apesar de eu sou formado em letras, sou formado em artes visuais pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e arte e comunicação também pela Universidade Federal de Pernambuco. E a questão literária, eu quando comecei a estudar na UPE, na época, eu fiz o curso formado em letras, e o que me levou para letras foi justamente a poesia. Eu adoro muito poesia, gosto muito de poesia. E tenho feito algumas coisas, mas não tenho me submetido ainda a fazer lançamento. Gosto muito de trabalhar com a questão das letras, de músicas, de letras, né? Então foi aí onde a coisa começou a se juntar com a questão da música. Eu já estou saindo de uma área e já entrando em outra.
Então aí a música começou a surgir na minha vida, se bem que já há muito tempo atrás, só que eu não levava com a seriedade que eu levo hoje. E na época que eu morava em Lagoa Tenga, ainda muito pequenininho, eu participei de uma escola de samba. Tocava tamborim, tocava tarol, meu pai era presidente dessa escola de samba. Então eu tocava e já tinha esse desejo pela música, né? E aí eu fiz uma pergunta ainda muito pequeno, que era: como é que se faz, como é que uma música existe? Como é que se faz? Porque ela existe do nada, você não, é o som você não pega, né? Então, com 12 anos eu fazia essa pergunta: como é que a música existe, né? Então, a partir daí, aí comecei, participei da escola de samba e tal, numa época, fui mais na frente, comprei um violão, comecei a aprender violão e tal, e tive algumas bandas, até banda de rock eu tive, que era... Minha primeira banda de rock foi Os Cabelouros. Sabe o que é o Cabelouro? Cabelouro é conhecido como Cabelouro. É do boi, não é? É um nervozinho que tem nervo no boi. do boi. Aí era Os Cabelouros, depois eu fiz uma banda, veja a trajetória da banda. Foi Os Cabelouros, depois Macambúzio, depois uma banda chamada A Última, porque foi o seguinte, a banda foi... O grupo é complicado de trabalhar. A banda foi se fazendo, foi se desfazendo. Primeiro o Cabelouro se desfez, aí o Macambúzio, que eu fiquei muito triste, fiquei Macambúzio. Aí depois de Macambúzio, eu disse: não, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer mais música não. Só que depois eu voltei a fazer. Aí coloquei o nome da banda A Última. A Última. A Última. Entendeu? Então a banda ficou A Última, fiz algumas apresentações, depois A Última se desfez. Eu digo: sabe de uma coisa? Eu não vou mais fazer não. Aí depois me veio outra ideia. Eu digo: não, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma outra banda, que se chama A Próxima. A Próxima, que interessante. A Última e a Próxima. Entendeu? Muito bom. Então aí a trajetória na música foi essa aí. Aí depois da Próxima, gravamos um pequeno documentário, um registro, e aí o menino teve que viajar, foi para Portugal, um amigo meu e tal, e se desfez a banda, e aí criei uma outra banda chamada Carpinteiro Utópico. Utópico, certo. Carpinteiro Utópico, por quê? Porque a utopia, eu sou muito atraído pela utopia. Eu gosto muito dessa palavra e do sentido e do que significa essa palavra. Então, nós que somos artistas, diante de certas conjunturas opressoras políticas, nós temos que dar um mergulho na utopia, mesmo que um dia essa situação não chegue, mas o sonho, né? É a gente acreditar no sonho. Então, Carpinteiro Utópico foi muito interessante a banda, né? Com um grande amigo meu, essa banda era dividida com o André Amorim, que hoje mora em Portugal, e foi muito interessante essa experiência de vida. Foi quando o André foi para Portugal, desfiz o Carpinteiro Utópico, foi o período onde eu comprei a rabeca. Comecei a tocar, não com a rabeca, comecei a tocar com o violino. Fiz do violino uma rabeca, com as minhas astúcias, né? Aí comecei e tal, e digo: não, sabe de uma coisa, eu vou ter que estudar. Aí fui para Recife, voltei para Recife, aí fui estudar, encontrei um grande mestre chamado Cláudio Rabeca, que é uma figura muito conhecida no Pernambuco, hoje no Brasil. Aí estudei um período com o Cláudio Rabeca, depois estudei um período com o Marcel Salu, aí fiz oficina de Rabeca com o mestre Salustiano. Então, essa trajetória da Rabeca também é bem interessante. E aí foi quando eu criei a banda Carpinteiro Rabecado. E aí até hoje estou com esse trabalho da banda, com construção de letras, com poesia, trazendo a cultura popular do meu município, homenagem aos grandes mestres, Solon, Saúba. Então toda essa intensidade cultural que nós temos aqui, me inspirou para continuar esse projeto com o Carpinteiro Rabecado. E a tristeza continua, que o poder público não tem valor nenhum em relação à cultura de Carpina. Isso aí não é só o governo atual. Todos os governos que passaram, a gente percebe que eles não têm. Entendeu? Então é muito sério. Os artistas de Carpina, por sua vez, não têm essa capacidade de se mobilizar e criar um bloco de força política
E isso atrapalha muita gente, porque todo ele que entra aí faz do jeito que quer e como quer. Gasta-se milhões com atrações de fora e as migalhas é dada para os artistas de Carpina. Então, é um período que a gente vai passar também, todos estamos passando, e esperamos que o poder público se sensibilize e passe a ter respeito, a palavra que eu digo é essa, pelos artistas da cidade. Todos, porque Carpina é um celeiro de muitos artistas. Eu tive uma época que eu fui presidente da Associação dos Artistas, foi uma época muito rica, fizemos passeata, fizemos um levantamento dos artistas de Carpina, né, muito tempo atrás, e mesmo assim não conseguimos resistir a esse descaso que é do poder público em relação à cultura do nosso município. Carlinhos, essa rabeca, foi você que confeccionou? Essa rabeca aqui, o nome dela, ela chama-se Filomena, e ela foi confeccionada por um amigo meu de Condado, um mestre de Condado. Então foi a minha primeira rabeca. Eu tenho outra, tenho Rosinha, que veio de São Paulo, a outra rabeca, e tenho Gorete, que é uma outra rabeca que veio de Fortaleza. Que interessante. Entendeu? Então cada rabeca tem seu nome, suas denominações. Agora eu queria saber um pouco da história da rabeca. Qual é a diferença assim, entre a rabeca e aquele outro... O violino. E o violino. Pronto. Importante essa pergunta, porque muita gente acha que o violino veio primeiro, né? E na verdade, quem veio primeiro foi a rabeca. Interessante. Né? A rabeca é um instrumento do mundo árabe que veio parar aqui no Brasil, junto com tanta coisa que veio desse mundo. E nessa época também, os índios já tinham um instrumento aqui parecido, de uma corda ou era duas cordas, os instrumentos indígenas, e tem essa característica. A rabeca, ela tem essa característica. Qual é a diferença da rabeca para o violino? É que a rabeca, ela não tem padrão. Certo. O violino, ela tem um padrão, tem uma forma, que o violino que faz aqui é feito no Japão, na Itália, na Alemanha. Então, o violino ele tem um padrão, os tamanhos e o padrão. A rabeca não, é um instrumento instrumental, ela pode ser maior, o corpo maior, ela pode ser de 3 cordas, ela pode ser de 5 cordas, ela pode ter rabeca de 2 tampos, entendeu? 2 tampos faz um tampo e faz outro, essa daqui não. Tem esse tampo daqui e tem esse aqui, espelho, né, que chamam de espelho, e junta esses dois e bota uma fita aqui. Certo. Então faz essa caixa acústica. Mas as rabecas rústicas mesmo, elas têm essa característica. Elas são instrumentos altamente autênticos. Certo. Não tem a sonoridade, não tem uma igual a outra. O violino, a sonoridade, você toca aqui, a sonoridade é a mesma do outro lá. A rabeca não, porque depende da madeira, tipo de madeira. Isso. São vários tipos de madeira aqui. Eu não sei te dizer que eu esqueci o nome aqui, mas tem esse tipo de madeira, esse é outro, esse é outro, esse é outro, o tampo é outro, as cravilhas são outras. Então, ela tem uma série de detalhes. De detalhes. Nós vamos cantar Som Preto. Vamos ver se a gente canta junto. Tudo volta é só beleza, céu abriu e a mata em flor, mas o preto cego dos olhos, não vendo a luz, a tenta de dor, mas aço preto, cego dos olhos, não vendo a luz, a cantar de dor. Talvez por ignorância, por maldade das piores, furar os olhos do aço preto, pra ele assim ai tentar melhor. Furar os olhos do aço preto, Pra ele assim, ai, cantar melhor.
mas não pode arruar. Me vejo acima de uma gaiola, eu vi que o céu a pudesse olhar. Me vejo acima de uma gaiola, eu vi que o céu a pudesse olhar. Passo preto no meu cantar, é tão triste como ter, não derramaram o meu amor, que era luz dos olhos meus. Quando roubaram o meu amor, que era luz dos olhos meus. Obrigado. Carlinhos, como é que você vê Carpina e demais regiões circunvizinhas daqui a 20 anos? Como é que você vislumbra Carpina e demais regiões? Olha, eu como moro nessa região há muito tempo, né? É uma região extremamente rica de cultura popular, de cultura autêntica, é muito rica da literatura, de poetas. Então, eu vejo um crescimento muito grande. Apesar da falta de apoio, eu vejo que a cultura é algo que ninguém consegue amarrar ela, prender ela, porque ela é livre. E os artistas estão aí produzindo, cada um no seu campo, né? Cada um com sua atividade. Eu creio que nós precisamos de melhorar a consciência dos políticos do município, para eles terem respeito. Vou dizer essa palavra novamente. Não tem respeito. Mais uma vez, paga-se milhões a grupos de fora para vir aqui 2 horas e a população que produz a cultura de Carpina vive na migalha. Aí dá uma migalhinha de 500 conto, 1.000 conto a um e a outro e não é assim. Enquanto o poder público não se conscientizar disso, não tiver respeito, não chamar os artistas para conversar, não mobilizar, aí os artistas vão ter que lutar muito para ter seu espaço. Não é brincadeira. Isso em todas as áreas, viu? Literatura, poesia, música, dança, o que você imaginar. Então é preciso ter essa conscientização e é preciso ter essa união. Se você pegar um palito de picolé e você fizer assim, quebrar, ele se quebra facilmente. Mas se você juntar um molde de palito de picolé e tentar quebrar, ele não quebra. Assim é o artista. O artista não pensa que ele é uma estrela, que ele é... Não, ele é um artista que precisa se unir para que se fortaleça esse vínculo. E a gente não se quebre facilmente. Porque um graveto só, ele é muito fácil de quebrar. Agora, um feixe de graveto... Um feixe de graveto, eu duvido... Isso aí, Angélica. Ser quebrado. A união, ela leva e ela gera força. Isso. Então, nós todos temos que nos unir. Eu acho que quando eu peço respeito das autoridades, é preciso que o próprio artista se respeite também. Também tem porque isso. O que existe é isso, o cara faz uma crítica. Porque às vezes a gente faz a crítica ao poder público, não é tomando partido político não, pessoal. A gente não tem partido político. A gente tem uma dedicação à cultura. É o respeito pela cultura, é a valorização do trabalho do artista no município. É estar do lado de quem realmente defende a cultura. Não é levantar bandeira de A ou B, porque está ali. Nunca tive posicionamento político, não. O posicionamento político que a gente tem, mas pode guardar. Para a gente, na hora de votar, o voto é secreto, a gente vota. Né? Agora, o respeito que os grupos que passam aí é um absurdo, né? Você vê essa trajetória que eu lhe contei, que fizeram com a escultura, né? Foi terrível, é algo que nos leva a refletir muita coisa. Se faz isso com um artista, porque eu acho que você é o nosso grande nome
porque eu não conheço nenhum escultor aqui em nossa cidade, eu só conheço você. Obrigado. Então, assim, e fazer isso com o nosso grande mestre, que é Carlinhos. Então, eu acho isso é uma falta de respeito, é uma coisa assim que nos deixa muito, mas muito triste, sabe? E nos faz refletir muita coisa. Isso. Carlinhos, eu queria que você nos mostrasse um pouco desse trabalho que você trouxe aqui, que eu achei muito interessante, porque de um formato, tipo um caju, sai daqui um som. Uma sonoridade. Posso Pode você, ficar à né? vontade. Olha que coisa linda, no formato de caju, veja, e tão bem feito, nossa, coisa, e cheio de detalhes, essa queima, tudo. O trabalhar no barro, essa queima aqui, você tem forno, tudo na sua casa, Tenho. Carlinhos? Eu tenho meu forno e tenho meu ateliê. Tem o seu ateliê. E essa queima, porque Sim. na verdade, quando a gente faz a peça de barro, enquanto ela, não sei se vocês sabiam disso, enquanto ela está de barro, sem queimar, ela continua sendo barro. Ela não é cerâmica. Ela só passa a ser cerâmica quando vai ao forno, a uma temperatura mínima de 800 graus, que é uma queima baixa. A queima alta é 1.200, 1.500 graus, que é a queima que se faz quando coloca, como é que se diz? Vidrificar. Quando esmalta. Quando coloca o esmalte, aí leva a uma temperatura de mais 1.200 graus. Mais de 1.200 graus. Aí isso. faz a fusão e... Uhum. Então, esse trabalho aqui, que é o som que vem do barro, é um trabalho que foi escolhido e agraciado pela Lei de Incentivo à Cultura, Aldir Blanc, e foi muito interessante que esse trabalho foi apresentado em algumas escolas em Carpina. Foi uma surpresa para muita gente em saber que do barro, aparentemente, um bolinho de barro que está ali, você consegue construir coisas que você nem imagina, que parece que não tem valor, mas que tem um grande valor. É, né? Muito rico. Então você imagina, eu lembro, você falou isso agora, eu esqueci de trazer uma demonstração para vocês aqui, eu fazer na hora o apito, como é que se faz, conversando com você. Porque a princípio você tem que descobrir como é que faz o apito, para depois você fazer as outras coisas, né? Em relação à questão das flautas. Então, você pegou nessa peça aqui, essa peça aqui é uma peça que eu chamo de maracaju. Maracaju. É uma palavra que não existe, é uma criação essa palavra. Uma criação. Maracaju. Então ela é um maracá onde você tem um som que ecoa, né? Que ecoa. E o que está dentro dessa peça aqui são bolinhas de barro. Não tem nada a não ser cerâmica aqui. Não, é justamente. Entendeu? E você vê como é que você, então, já coziu com essas bolinhas dentro. Veja então, o trabalho, a genialidade de criar algo tão especial. Você vê o som que sai daqui, é um som que é tão gostoso de ouvir. Porque é um som, eu posso usar a palavra primitivo. Isso. Posso usar, né? Ancestral, né? Ancestral. Traz aquela coisa assim, da ancestralidade pra gente. Que coisa tão linda. E eu tô notando também esse degradê aqui da queima, sabe? Que tem aqui uns detalhes tão bonitos, uma coisa tão... esse degradê do preto e do vermelhinho aqui, isso é o forno que faz, isso é o fogo que faz. O fogo, esse degradê. Certo. Esse daqui esse aqui são os desenhos inspirados na cultura indígena, na cultura africana. Certo. Mas como é que você consegue e aí, esse detalhe? Tem um barro, que é um barro muito preto. Quando eu cozinho ele, que ele vai ao forno, ele fica branco. Ele fica totalmente branco. É o tipo de barro. Aí você bota ele para fazer os detalhes. Aí eu boto para fazer os detalhes, quando a peça tá crua ainda. Quando eu levo ao forno, isso aqui tá preto. Quando queima, aí fica o vermelho, que é o barro normal, isso. E dá esse destaque do barro branco. E faz esses detalhes. E não é pintura, isso aí é o próprio barro. Não é, justamente, não é pintura. Isso aqui tá tão... arte pura e uma coisa linda, minha gente. Então você tem o maracaju e tem a maracastanha.
Mará castanha. É. A mará castanha, ó, tá vendo? Tem a Que mará castanha. coisa E aí eu estou impressionante. mostrando algumas peças só para você ver. Essa aqui, em formato de cana, que eu chamo de cana-flauta. 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 E essa peça aqui é bem especial e bem interessante. Vou fazer um pouquinho o som para falar e demonstrar. Isso. O som aqui. Passa. Essa é a cana-flauta. Muito lindo, cana-flauta. Aqui já é outro objeto veja. bem interessante, que é a mará castanha, só que também é uma flauta. Meu Deus, que incrível, incrível. Minha gente, A mará castanha veja com a flauta. Que coisa tão linda. Então são inquietações criativas, né? Que eu sempre vou buscando, Agora, extrair som de um instrumento feito única e exclusivamente do barro é genial. Obrigado. É genial. Olha, eu estou aqui assim maravilhada. E peço a você, por favor, seja imortal, viu? Olha, dure 1000 anos aí, Vamos, porque você se tem Deus quiser. muito o que ensinar. Muitas Muitas muito a descobertas passar. ainda. Muita coisa linda. Que ser humano especial que é você, viu, Obrigado, Carlinhos? obrigado. Vamos demonstrar. Dando continuidade. Aqui é uma flauta dupla, que é uma flauta de efeito, porque eu tenho umas flautas e apitos que são efeitos para criar um cenário de floresta. Quando várias pessoas pegam nas peças e todo mundo assopra, cria aquele ar de... Tem um passarinho, aquele ar de floresta, né? Flauta dupla. Na verdade, um apito, né? Não chega a ser. Porque a flauta mesmo, essa que eu vou mostrar para você, é a flauta inspirada na flauta doce. Ela tem a escala, tudo direitinho. Eu tô vendo, Ela tem. A flauta com a escala direitinho. Não, olha, entendeu? E é uma flauta doce. Inspirada na flauta doce. Melódica, exatamente. Coisa linda. Com a escala direitinho, entendeu? Você não pensa em fazer como é que se diz, uma banda não, mas é uma sinfônica. Com só objetos do barro. Sonoros. Porque, isso. Na verdade, o som que vem do barro, ele tem esse momento de apresentar uma performance com as peças de cerâmica. Entendeu? Porque é o som que vem do barro, um experimento sonoro com a cerâmica. Porque, na verdade, essas peças aqui não são instrumentos mesmo, eles são objetos sonoros. Porque o instrumento mesmo é essa aqui, a flauta, que tem a base com a afinação, a escala direitinho. Sim. Mas as outras é mais de efeito. Então você tem várias peças de efeito, né? Como a flauta que eu já lhe mostrei. Isso. Essa aqui é uma flauta chamada ocarina, é um tipo de flauta. Isso aqui é um outro tipo de flauta. Sim. Essa eu não vou soprar, porque essa aqui vai ser um presente que eu vou lhe dar para você guardar de lembrança. Oh, meu Deus, entendeu? Obrigada. Mas ela tem uma sonoridade, essa aqui como ela faz um rosto. Faz um rosto que é um caboclo de lança. Que é o caboclo de lança. É inspirado, a minha pesquisa tem... toda a sua trajetória.
Muito bom. Então, muito vamos lá. Sim, Apresentei vamos lá. aqui. Sim. Essa aqui é que eu tenho. A forma do ovo, inclusive eu estou fazendo uns trabalhos novos agora. Depois a gente tem a oportunidade de você conhecer. Ah, mas a gente ainda vai fazer outro programa. Inspirado no formato do ovo, que eu acho o ovo um dos formatos mais perfeitos do universo. O ovo e a esfera, né? São dois formatos. Então, é um tipo de maracá também, tá vendo? Eita! O ovo. E sai uma sonoridade diferente, porque Olha, cada um tem uma espiral e assim. Isso. Cada um tem, ó. Essa aqui é uma esfera. Uma esfera. Certo? E essa daqui, essa peça aí, não é? Essa aqui. Essa daqui. Ai, que coisa linda. Isso é uma peça onde você pode fazer uma terapia com ela. Menina, porque ela lembra água. Água. Né? Água escorrendo. E o nosso primeiro contato é com a água. Olha, que coisa tão relaxante. Pode pegar, você pode brincar com ela como eu estava fazendo, brincar na mão e sentir a sonoridade. Ela é meio terapêutica. Meio não, é totalmente terapêutica. Os terapeutas, eles deveriam o movimento da água. E outro, você tem também a dinâmica do seu corpo, você vai buscando. Então tem um trabalho aí bem interessante. É muito interessante, muito. Gostava? Muito, muito. Que bom. Que coisa linda. Pronto, incrível. Eu acho que o som que vem do bar, eu trouxe uma basezinha que não deu para trazer. Eu tenho as moringas ainda, que as moringas são maiores, faz a função do bombo. Porque a peça para fazer a demonstração é maracás, flauta e moringa. São as 3 peças básicas. Carlinhos, você está passando tudo isso, essa riqueza toda sua. Você tem pessoas que você está passando, tipo alunos, pessoas que você vai deixar quando, entendeu? Quando você não estiver mais podendo fazer, aí outras pessoas assumirem essa... Na verdade, eu quero até abrir aqui para o seu programa, esse bate-papo, pessoas que tiverem interesse de oficina, de fazer oficina, faço contato com você ou comigo, eu vou dar meu telefone também aqui. Isso, eu vou deixar o telefone. E eu trabalho com oficinas, eu trabalho com crianças, agora mesmo está projetado uma oficina para crianças no dia 27, ali na praça, entendeu? Ótimo. E tenho acompanhado também com as oficinas o Terracinho Cultural, que a UCEA promove com as crianças. Então eu levo, não para fazer o trabalho, porque esse trabalho aqui é um trabalho mais, tem que ser feito uma oficina com mais calma, entendeu? Uma quantidade de pessoas, porque tem um processo aqui que a criança tem que descobrir, é como fazer a embocadura, não só a criança, como o adulto. Para o adulto também é bem interessante, porque ele vai ter que ter habilidade de... Então, a flauta, para poder chegar na flauta, primeiro você tem que fazer o apito. E esse apito aqui, Sávio, ele é muito forte, ele vai atingir seus ouvidos aí. Eu vou dar um apito para você ver como ele é forte. E atinge os ouvidos de todo mundo que está em casa. Vai atingir também. Para acordar, olha, acorda. Você imagina 20, 30 crianças soprando esses apitos, um clima de floresta que não dá. Clima de floresta. Entendeu? Então ele começa com essa embocadura aqui, ele tem que aprender a fazer o bico. Você vê que não tem nota. Não tem as notas aqui. A nota é você... A nota vem depois, dá 2 notas só, né? Que na verdade tem essa aí. E quando você vai... É porque quando eu faço... Se você for ver no diapasão lá, tem a nota. Entendeu? A nota dá.
só que muito agudo, né? Então, pronto, eu acho que é um pouco essa flauta aqui que você vê, olha, é o começo de uma flauta também que já tem uma timbragem diferente, uma timbragem mais aguda. Tá vendo que é bem fininho. Pronto, basicamente o som que vem do barro, de uma forma mais geral, agora é isso aí. Na parte da queima, você tem muita quebra, é difícil por conta da questão, porque aqui ela é oca, tem toda uma questão de o acabamento é perfeito que você dá numa peça dessa, e como você diz, isso aqui dentro são bolinhas de barro. É uma terapia para fazer essas bolinhas. Terapia. Porque são centenas e centenas de bolinhas para poder botar dentro. E você vê perfeito o som. São feitas uma a uma. Cada uma bolinha. 300 bolinhas. Você imagina fazer 300 bolinhas. E aí divide para cada instrumento uma quantidade. Agora, aí você faz isso aqui. Tem muita perda? Como é que é? Então, o material ele quebra muito por ser uma coisa mais fina, mais delicada, cheia de detalhes. Essa sua pergunta é bem pertinente, porque nessas peças menores, você vê qual é a quebra maior que acontece com a cerâmica. Quando você faz uma peça que ela fica grossa, às vezes acumula bolha ou tem impureza dentro do barro. Quando o fogo chega, aí a pressão então estoura. Isso. Essas peças são camadas fininhas. E é um barro muito bem preparado, esse barro. Certo. Eu preparo ele de forma que... E quando eu vou para trabalhar, ele amassa bem... Eu faço uma placa bem batidinha para poder fazer isso aqui. Então, quando eu faço a peça, normalmente, essa peça aqui, olha, não teve um furinho. Essa peça correu o risco de estourar. Porque quando eu junto as duas partes aqui, fica o ar dentro. Quando o fogo vai aqui, se eu não fizer o furinho... Estoura, porque a pressão das moléculas do ar dentro da peça é grande. Pode acontecer o estouro, e pode acontecer de não estourar. Essa não estourou, não tem furo, não tem nada, não estourou. Mas normalmente eu faço, entendeu? Para os maracás. Então é isso que acontece. Essas bolinhas, elas são colocadas aqui dentro ainda crua. Porque eu tenho que ter o ponto da peça cru, saber qual é o ponto da peça para fazer um buraquinho nela, colocar as bolinhas dentro e depois tampar esse buraquinho e fazer o acabamento. É todo um processo de descoberta. Todo um processo de técnico de descoberta. Técnica, e você vai desenvolvendo. Isso aí está muito lindo, muito especial. É algo assim que a gente fica maravilhosa. É uma genialidade isso. Obrigado. É um trabalho muito genial. Bom, Angelina, no final aqui eu quero deixar com vocês aqui essa lembrancinha que vocês podem sortear para o público de vocês, que é um CD em homenagem aos 100 anos do frevo, que já fazem o quê? Já fazem uns 10 anos, já que uns 10 anos atrás. 10 anos atrás. 100 anos do frevo. O nome do autor é o Iaré, é um amigo meu que mora na França, veio para o Brasil e me fez o convite de participar tocando pandeiro nesse CD. Então eu quero deixar com vocês, para vocês fazerem um sorteio com o público de vocês. Que maravilha, e gostei da capa, viu? E a diagramação e a arte também do disco sou eu que fiz. É você, tá muito lindo. O desenho não, o desenho foi de um outro artista. Certo. Mas a composição da arte dentro tá bem interessante. Tá bem interessante, né? Que coisa boa, olha aí. Qual a sua mensagem que você deixaria hoje nesse programa para as pessoas que estão nos ouvindo? Olha, a minha mensagem é que as pessoas e a sociedade como um todo fiquem alerta para tudo que a gente está vivendo. Os artistas fiquem alerta, busquem a consciência para entender o que é que está acontecendo na realidade. Porque o processo político que nós estamos vivendo no país é um processo muito delicado e muito perigoso. Porque depois que as ditaduras são implantadas, fica difícil, são gerações para poder tirar, para poder derrubar. Fiquem atentos, principalmente os artistas, né? Fiquem atentos, porque nós estamos vivendo um momento muito perigoso.
Eu quero deixar essa mensagem no campo da política, Angelina, porque eu acho que é um dos momentos mais perigosos que a gente está vivendo. Fique à O vontade. campo da arte é que cada pessoa continue fazendo, continue trabalhando, entendeu? Continue criando, não se envaideça com estrelismo, porque isso é péssimo, né? E continue buscando um trabalho autêntico, um trabalho criativo, valorizando a cultura do município, valorizando as pessoas mais velhas, valorizando a família, valorizando os irmãos, valorizando tudo que você puder valorizar, que essa vida é passageira e uma passagem rápida. E daqui a 120 anos não vai existir mais ninguém vivo nessa terra. Todo mundo que está vivo hoje, daqui a 120 anos, veja como nós somos passageiros. 120 anos, não pode até chegar alguém que nasça hoje e viva 120 anos. É muito difícil, mas pode chegar, né? Pode chegar. Mas, no geral, daqui a 120 anos não vai existir mais ninguém. São outras gerações. Outra geração. Então, esse é o desejo que eu tenho, esse é o desejo que eu deixo para as pessoas, entendeu? Para as pessoas que apreciam esse programa, essa sua iniciativa de trazer os artistas, de conversar com os artistas, isso é uma contribuição muito importante para a nossa cultura. Eu fiquei muito feliz quando recebi o seu convite, né? Acompanhei a entrevista com o Anaximandro, foi muito interessante. E espero que venham outros artistas aqui e que esse programa possa ter vamos dizer, uma ascensão e uma divulgação importante para que todo mundo possa crescer junto. Com certeza. Muito obrigada. E vou servir você para a gente tomar um cafezinho com a Angelina. Um cafezinho. Um cafezinho. A garrafa é bem humildezinha, mas vamos fazer um brinde. Um brinde, se Deus quiser. Isso. Pronto. Aqui já tinha o meu. Pronto. Cafezinho, a gente é sempre bom para selar nossa amizade. Isso. Quero aqui deixar um registro importante que essa equipe que está aqui, que é mais você e o Sávio. Sávio é uma figura que, quando eu descobri Sávio através das redes sociais, eu fiquei encantado com a capacidade, sabe, de profundidade que esse garoto, esse rapaz tem, entendeu? Verdade. Na escrita, na competência de elaboração de projeto, na competência de criação de livro, de conteúdo, de literatura. Sávio, eu sou seu fã. Um grande abraço, viu?